E aí pessoal, beleza? Bom, estou aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo aí no canal. Agora após 5 meses de uso, né, da caixa da Paribox 710, certo? Um vídeo que vai ser um pouquinho mais longo também, assim como foi o primeiro vídeo aí de primeiras impressões que eu tive logo após adquirir a caixa, tá? Então vou falar um pouco, vou falar inclusive algumas coisas aí, alguns detalhes que muita gente não sabe, não conhece, porque realmente os canais pesquisam, né, os canais de reviews pesquisam a caixa por cima, né, o que todo mundo já sabe, mas vou contar algumas coisas aqui, alguns detalhes que vocês não sabem, tá, sobre essa caixa. Vou falar também se vale a pena ou não. Vou começar já falando sobre isso, né, se vale a pena ou não a aquisição dessa caixa. Então, antes de comprar a 710, eu saí pesquisando em algumas lojas, as caixas Torres, né, que eu estava interessado. Então, eu pesquisei principalmente caixas da LG, que acho que entregam a qualidade mais próxima da JBL. Pesquisei algumas gradientes também, estão com boa qualidade. E algumas caixas Unvox eu não deveria nem citar, mas porque a qualidade realmente é terrível. Mas essas outras duas são caixas que realmente entregam uma sonoridade até que boa. Eu não vou dizer ótima, excelente, mas boa, tá? Então eu pesquisei, né, essas outras caixas, eu coloquei algumas músicas, mas não me agradaram em algumas coisas, principalmente a questão dos agudos e a questão dos graves, principalmente subgrave, tá? Então esse foi um dos fatores que me fez escolher a 710. Pelo valor, pessoal, ela realmente é muito cara se você parar para pensar, mas infelizmente a gente não tem concorrente à altura que entregue o mesmo que a 710 entrega, ou o mesmo que a Paribox me entrega, ou a Paribox Ultimate agora, que é o lançamento, né, da JBL. Então eu diria que vale a pena, porque infelizmente é a única caixa que entrega a qualidade sonora excelente, tá? A LG, vamos lá, eu não vou falar muito, me estender muito sobre essas outras caixas, né, porque cada um vai ter uma percepção diferente, mas existe uma coisa que é a percepção geral da caixa, tá, do som. É uma caixa que tem agudos bem presentes, porém são agudos estridentes no meu ouvido. Pro meu ouvido eles são estridentes, realmente, principalmente o volume mais alto. É muito absurdo você estar ouvindo aquela caixa ali. Acaba que ela vai causar uma fadiga auditiva, não por ser estridente, tá? É um estridente que é alto, tá? É alto, só que ele é desequilibrado com o resto do som, entende? Então eu percebi isso, usei outras equalizações lá, mas não muda muita coisa, pelo contrário, acaba piorando outras faixas de frequência. Então eu escutei, percebi isso. A questão da fadiga auditiva acontece porque, infelizmente, essas marcas utilizam amplificadores de forma que eles entregam muita distorção harmônica. Distorção harmônica é diferente da distorção sonora, tá? Distorção harmônica. Ou seja, os harmônicos da caixa acabam que te causam essa fadiga auditiva. Então tem esse detalhe aí também que não me fez adquirir a LG, foi a RN9, se eu não me engano, o modelo, a mais top dele lá. E a questão também do subgrave, ela simplesmente não desce subgrave, responde bem ali em torno de a partir de 50 Hz, sendo que o mais forte é 60 para cima, então ela não desce, tá? Frequência de subgrave. As caixas da Gradiente eu testei algumas também, tem uma que é muito boa, a GCL 106, ela até chega a expandir subgrave, mas peca no agudo. Enfim, sempre faltava alguma coisa, certo? E o preço também dela estava praticamente o preço da JBL, preço da Gradiente, estava praticamente o preço dessa JBL. Então, pessoal, e também outro detalhe dessa Gradiente é que ela é muito feia, é uma caixa feia, tá? Ela tem aqueles LEDs ali que imitam a Paribox 1000, mas não parecem com os LEDs da Paribox 1000, são meio apagados. E é uma caixa feinha, sabe? Você vê que o plástico também não é de qualidade meio duvidosa.
E basicamente foi isso. Eu pesquisei essas outras caixas, pesquisei outras também, Panasonic, né, tal. Mas depois que eu vi a 710, eu fiz questão de ir para 710 por último, para poder perceber a diferença, tá? Que eu já sabia que seria superior, né? Só queria saber se realmente o preço valeria a aquisição dela. Eu já peguei ela pensando em pegar uma segunda, então eu queria ter mais de uma torre, ou seja, para conectar o estéreo, né? Eu sempre uso o estéreo porque eu dou prioridade à qualidade, né, sonora, dou prioridade a ouvir uma boa música e tal, sabe? Não só de fazer barulho, né? Então, depois que eu ouvi a 710, realmente acabei cedendo e comprando ela, né? Comprei na faixa de 4.000, foi 13.799 na Naja, se não me engano, tá? Um preço até bom, né? Pelo que ela entrega. Então, primeiramente falando sobre ela agora, né? É uma caixa que toca subgrave a partir de 35 Hz. Ela toca em menos 6 dB, ou seja, o máximo, a pressão sonora máxima de grave dela tá ali na faixa dos 40 Hz, tá? Porém, 35 Hz, que é o corte entre aspas, tá? Porque abaixo disso ela responde também. Então 35 Hz é o corte em menos 6 dB. Em 30 Hz ela responde forte também, tá? Principalmente aqui no meu espaço. Um detalhe aí que muitos não sabem é que a caixa vai tocar junto com o seu ambiente. A caixa sempre vai tocar, qualquer tipo de caixa, seja lá qual caixa for, ela vai tocar junto com o espaço em que ela está. Ou seja, se a sua sala tiver muita reverberação, ela vai tocar junto, tá? Então o som que vai ser emitido da caixa vai ser transferido para a sala, e a sala vai emanar junto ao som da caixa o som da sala também, tá? Ou seja, se você tiver uma sala ruim, com acústica ruim, o som vai soar ruim da mesma forma. O som pode ser bom como for, mas se tiver numa sala ruim, num espaço ruim, ele vai soar ruim, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem cerâmica nas paredes, né, no meu quarto aqui. Aqui, né, quando tem esse tipo de cerâmica na parede, acaba que eu tenho um ganho maior nos agudos, nos médios, porque essa acústica da cerâmica, quando o som bate, ele reverbera muito os agudos. Entendeu? Os agudos e os médios. Tá? Então tem também a questão da profundidade da sala, se a sala é quadrada, se a sala é retangular. Tudo isso influencia no som, tá? Só para vocês terem alguma noção. Eu não vou nem me aprofundar muito, porque isso daria outro vídeo, né? E eu já tô falando muito, tem gente aí que não gosta que eu falo muito. Mas eu tô deixando um sonzinho de fundo aí para vocês pelo menos ir ouvindo também a música enquanto eu falo, tá? A caixa tocando aí enquanto eu falo. E pessoal, é isso, tá? Então a caixa, ela toca essa frequência de subgrave 35 Hz. Aqui no meu espaço, aqui no meu quarto, ela alcança em menos 4 dB. Aqui na sala também menos 4, tá? Os 30 Hz é em menos 5 dB, ou seja, ela não cai tanto de 35 para baixo, certo? E ela responde bem, ou seja, nessas frequências. Vocês vão ouvir aí, ó. Não sei se vocês escutam bem o subgrave. Geralmente baixinho assim dá para vocês perceberem bem o subgrave. Se aumentar muito, aí vai começar a vocês não ouvirem mais tão bem assim. Vocês veem que ela desce muito, né? Então tem um som bem profundo, muito profundo, assim, um grave bem profundo, e também equilibrado, né? Não tem o que falar do som dessa caixa, somente elogio, né? Talvez acredito que ela poderia ter um pouco mais de agudo, mas assim, é coisa que no equalizador você consegue alterar, sabe? Consegue melhorar. Ela tem um som mais pra dentro, assim, na questão dos agudos, tá? É um detalhe aí que eu poderia criticar, né? Só pode falar do peso,
Mas a questão do peso não é nem defeito, é característica da caixa, né? Então é também até um fator aí vocês analisarem, porque caixa pesada desse jeito é porque realmente utiliza componentes de qualidade dentro, tá? Então vocês veem plástico aí por fora dela, mas por dentro ela tem uma caixa, um MDF, né, acoplando os dois UFOs, que é o que dá justamente essa pressão de subgrave, pressão de grave, né, qualidade de grave, é justamente essa caixa, tá? Pesquisei outras marcas aí, que o Polivox, por exemplo, que é só o plástico, e aí você vê, não vai ter o mesmo grave, não vai ter o mesmo subgrave, não vai ter a mesma qualidade, entendeu? Então, realmente, infelizmente, a gente tem poucas opções, e isso é o que torna também a caixa muito cara. Outro detalhe, pessoal, que vocês aí não sabem, que pessoal, infelizmente, também não sabe, o pessoal que faz review dessas caixas, é a questão dos UFEs, né? Ela utiliza aí dois UFEs de 8 polegadas. Esses UFEs, eles alcançam um excursionamento de 5 centímetros, que dá em torno de 2 polegadas, tá? Então 5 centímetros de excursionamento é bastante coisa para um UFE, principalmente, tá? Então a JBL utiliza drivers, né, de alta qualidade, altíssima qualidade. Isso é o que dá principalmente, não é nem amplificador, tá? É o que dá principalmente a qualidade de som que ela tem, são os alto-falantes que ela utiliza, tá? Então ela denomina até como JBL Pro Sound. Então esse JBL Pro Sound, para vocês que não sabem, ele integra alguns dos componentes de áudio profissional que eles utilizam, certo? Então aqui nessa caixa a gente tem alguns componentes de áudio profissional, da linha profissional da JBL, tá? Isso é um detalhe também importante aí que poucos sabem, mas é verídico. Então, dois UFEs de 8 polegadas excursionam 5 centímetros, certo? Muita coisa para um UFE, né? Alcança a frequência baixíssima, certo? Não só frequência baixa, tá? Ela também tem um punch muito forte. Se você usar o Bass Boost 2 aqui, vocês vão... Eu vou até tentar, porque eu tô tocando aqui na TV, certo? Mas se eu colocar aqui um forró, alguma coisa assim, um piseiro, e botar o Bass Boost 2, subir o equalizador ali dela, dos graves para cima até o final, vocês vão ver que a pressão é muito forte. Eu tenho até alguns vídeos aí no shorts do YouTube que eu postei dela tocando esse grave de ataque. Então ela tem também grave de ataque, não é só subgrave não. Ela é uma caixa bem versátil. Questão do equalizador, pessoal, por exemplo, em volume baixo você pode ativar o Bass Boost 1, pode subir os graves até o final ali, que ela vai dar um grave inicial perfeito, até os 60% do volume, tá? 60, 70%, até 70%. Ela vai entregar um subgrave bem pesado com o Bass Boost 1. Só que acima disso, ela acaba diminuindo ainda mais o volume dos graves e acaba não aumentando junto com o volume do médio agudo. Entendeu? Então, para você aproveitar o máximo da caixa em volume mais alto, acima de 70%, você deve desativar o Bass Boost 1 ou o Bass Boost 2, desative e use somente o equalizador, certo? Para controlar ali o nível de grave, porque daí sim ela vai aumentar gradativamente junto com o médio agudo, também os graves acima de 70%. Tá? Então esse é um detalhe aí que o pessoal também não sabe, porque quando você ativa o Bass Boost 1 e deixa o grave no equalizador no máximo, quando você vai aumentando, ela acaba que deixa de aumentar mais o grave mais cedo do que deveria. Entende mais ou menos? Então o ideal é você desativar o Bass Boost 1 e deixar somente o equalizador ali, para deixar o som encorpado da mesma forma que fica em volume baixo, tá entendendo? Quando você ativa o Bass Boost 1, ela acaba ativando o DSP. O DSP vai fazer a correção para não haver distorção, porque, como falei, o excursionamento é muito forte desses UFEs, tá? Principalmente com o Bass Boost 1 ativado. O Bass Boost 1 ele dá ênfase ali nas frequências
a partir de 30 Hz para cima, até 40 ele dá um boost nessas frequências. O Bass Boost 2 ele dá um boost nas frequências a partir de 50 Hz para cima, tá? Então, pessoal, a questão do equalizador também esse é outro detalhe que eu notei nessa caixa, tá? E eu acho que é isso, acho que não tem mais o que falar. Ela tem outros modos de iluminação, tá? Além dos que vocês já conhecem. Esse aí é um deles. Ela tem lá no aplicativo um modo aleatório que você aplica e você vai tocando nesse modo aleatório, ela vai formando outros tipos de iluminação, né? Se eu mexer aqui, ele já vai para os modos já pré-definidos. Estava até pensando em adquirir a Ultimate, certo? Coloquei inclusive a venda a 710. Essa daqui, coloquei a venda. E aí um dos inscritos do canal acabou vendo lá e foi falar comigo, né, tal, se estava vendendo. E realmente estava, mas com o intuito de pegar a Ultimate, certo? A Paribox Ultimate. Só que acabou que eu pensei direitinho e será mais útil para mim pegar 710 e até mais econômico. E assim, eu vou acabar tendo mais som, sabe? Uma dispersão melhor de som, tendo uma segunda 710. Então eu até pensei em pegar a Ultimate. A Ultimate, para vocês que não sabem, ela alcança 124.8 decibéis. Isso aí, para vocês terem uma ideia, é quase o que uma PA consegue alcançar. A maioria das PAs, né? Algumas PAs alcançam 120, mas assim, uma PA de qualidade, assim, para dar uma festa para 150 pessoas em ambiente aberto, tipo voz violão, uma coisa desse tipo, ela alcança em torno de 125 decibéis, a partir de 125 decibéis, tá? Então é muito alta, muito alta, tá? A Paribox Ultimate é mais alta do que a Paribox 1000. Paribox 1000, se não me engano, ela alcança 122.4 decibéis. E a nossa Paribox 710 aqui, ela alcança 118.4 decibéis. Ao adquirir uma segunda Paribox 710, muitos têm dúvida aí se o volume dobra. Na verdade, ao você adquirir uma segunda caixa de mesma potência, e enfim, uma caixa idêntica, né, a que você já tem, quando você acrescenta ela para tocar junto, você tem um ganho ali de mais 3 decibéis. 3 decibéis, muita gente pode dizer que é quase nada, né? Realmente é só 3. Só que a percepção é bem maior, sabe? É muita coisa, a diferença é grande. Então, eu não vou me aprofundar também muito, mas basicamente é isso. Então, eu vou ter ali em torno de 121.4 decibéis de volume máximo, né, de SPL. Pessoal, potência não mede com o número, ou seja, a caixa tem 800 RMS e a outra caixa tem 1000 RMS, não quer dizer que a de 1000 RMS vai tocar mais do que a de 800. A gente mede potência comparando SPL, tá? SPL é o que a gente escuta, é o que a gente sente de pressão sonora, certo? É o nível de pressão sonora que a caixa alcança. Isso aí é o que a gente deve levar em conta. Infelizmente as marcas, elas não divulgam, né, esses números. Então, outro detalhe, a JBL afirma que a 710 possui 800 watts RMS. De fato, o amplificador tem 800 watts RMS, tá? Porém, o que chega aos alto-falantes não é a potência de 800, é mais ou menos em torno da metade dessa potência, tá? 500, 400, 450, essa média. Essa é a potência contínua da 710. A mesma coisa ocorre com a Paribox 1000, ela informa 1100 watts RMS e não está mentindo. Por que não está mentindo? Porque o valor RMS não está inflado, como as outras marcas. A LG infla muito o valor RMS e não é aquilo que entrega, tá? A JBL, ela está discriminando ali a potência RMS do amplificador, tá certo? Então realmente, de fato, o amplificador tem essa potência de 1100 watts, no caso da Paribox 1000, no caso da Ultimate, e o amplificador aqui na 710 tem também 800 watts, tá? Porém,
o que é entregue continuamente ao alto-falante é no máximo a metade desse valor, tá certo? Ou até um pouco mais. O que são os 800 watts RMS? Os 800 é referente à potência de pico do amplificador. Ou seja, se você, por exemplo, vocês aí que conhecem de som automotivo, for montar um som automotivo, vocês sabem que vocês precisam aplicar mais potência do que o alto-falante suporta. Ou seja, você tem que usar um amplificador de mais potência do que o alto-falante suporta para que ele entregue um som com menos distorção harmônica, ou seja, para que não force, para que ele trabalhe com folga, e também dos picos na música, certo? Em alguns momentos, o amplificador pode entregar esses 800 watts RMS em algumas músicas, ou seja, a música tem um punch ali, num grave muito pesado, daí o processador da caixa não consegue filtrar, né? Então o amplificador vai entrar em ação aí e vai fornecer essa potência para o alto-falante, tá? Então em questão de milissegundos ele faz isso, não deixa fazer com que a caixa distorça, tá? Então sim, são 800 watts RMS, porém metade disso é o que entrega a caixa continuamente. Aqui a gente tem, por exemplo, só para vocês terem uma noção, eu tive um Panasonic, um mini system Panasonic, um Max 3500. Ele tocava muito alto, certo? Tinha muita distorção harmônica que eu percebia. Eu tinha fadiga auditiva ouvindo ele, tanto é que eu nem passei muito tempo, 4 meses eu já vendi. Tem até vídeo dele aí no canal também, um dos primeiros. E assim, pessoal, só a título de comparação, esse Max 3500 da Panasonic informava ter 2000 RMS. Obviamente não chega aos 2000 RMS, tá? Pode até ser que esteja informando potência de amplificador, potência máxima do amplificador, mas não é a potência que está entregando ali, tá? Então eu acredito que seja bem menos. Por quê? Essa Paribox 710 ela chega a ter mais som do que o Max 3500 que eu tive, ou seja, tanto em questão de pressão sonora, eu sinto no peito a batida mais do que eu sentia no Max 3500 que eu tinha aqui no quarto, inclusive também. A questão de médio agudo é mais alto, claro, né, com mais qualidade também. E grave, subgrave ele nem tinha o Max 3500. Então, questão de potência, vocês não deveriam levar tanto a sério, tá? O ideal seria vocês ter aquele decibelímetro, né? Porque aí sim vocês iriam medir a pressão sonora do som, certo? O que cada som ali pode entregar, certo? E o restante é questão de ouvido, o que vai te agradar mais, tá? Mas potência não deveria ser levado tanto em consideração assim. Você vê, por exemplo, a gente tem aí agora a Paribox Ultimate, certo? A Paribox 1000, ela discrimina ali 1100 watts RMS, e a Paribox Ultimate também 1100 watts RMS. São de mesma potência. Alguém pode parar assim, olhar, dizer não, realmente elas devem tocar a mesma coisa, que é a mesma potência. Mas não é assim que acontece, porque a JBL está utilizando outros alto-falantes mais sensíveis, que estão entregando, segundo a JBL, 40% mais som do que a Paribox 1000. Então, o que está acontecendo? A Paribox 1000 está tocando menos do que a Paribox Ultimate. Ou seja, a Paribox Ultimate está tendo mais SPL, um maior SPL do que a Paribox 1000. Certo? Tanto é que a Paribox 1000 está alcançando 122, alguma coisa de decibéis, enquanto a Ultimate está alcançando 124, então é quase 3 dB. É justamente o que a JBL disse, 40%, tá? Ou seja, de 122 ponto alguma coisa a 124, a gente vai ter em torno de 2, alguma coisa de decibéis a mais na Ultimate, justamente os 40% a mais que a Ultimate está tocando acima da Paribox 1000, tá? Então, eu vou ver se solto alguma música aqui para vocês. O som tá na TV, acho que acabou aqui. Eu vou soltar para vocês um pouco. Vive até o teto aqui, pessoal. Metade do volume.
para não ficar só nas minhas palavras, né? Mostrar um pouco mais aí do som tocando. Chega a incomodar, viu? Vou aumentar mais aqui. É isso aí, pessoal. Bom, a caixa toca muito. É isso. Espero que vocês gostem aí do que eu falei aqui no vídeo para vocês. Se vocês gostaram, realmente, deixa um like aí. Se não gostaram, deixa o dislike também. Tanto faz. E é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar aí nos comentários. Eu respondo a todos, certo? E tamo junto. Um abraço.